Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, hoje a gente está aqui mais uma vez para trazer para vocês mais uma novidade que a gente acaba de lançar aí para o mercado, tá? Que é a nossa plataforma Log Ativo, que ela já existia, porém só contemplava um perfil do mercado. Então agora a gente abriu o leque para que a gente pudesse também oferecer essa ferramenta para um outro nicho de mercado, tá? Para você que está chegando aqui agora e ainda não conhece a nossa ferramenta, essa plataforma chamada Log Ativo nada mais é que um sistema integrado a um aplicativo onde é possível você fazer o gerenciamento de empréstimos ou locações de itens que você tem no seu estoque, tá? Basicamente, se por exemplo você é uma escola, uma universidade ou uma instituição onde você tem colaboradores que possam ir até o seu estoque, pegar esses itens emprestados, ficar com esses itens emprestados por algum período, e depois essas pessoas precisam devolver esses itens e você possa fazer toda essa gestão, né, de quem está com o que, qual é a quantidade, quando tem que devolver. Por exemplo, se você precisa cobrar essa pessoa por e-mail, WhatsApp, essa ferramenta faz tudo isso para você, tá? Na primeira versão ela contemplava só mais esse nicho de mercado, que seriam universidades, escolas, faculdades e etc. Só que agora você consegue precificar o valor da diária desses itens, tá? E você também consegue fazer uma gestão, por exemplo, de locação de equipamentos, como por exemplo geradores de energia, ferramentas de um modo geral, né? Onde você cadastra o cliente, cadastra esses itens, ou se você já tem esses itens cadastrados, esses clientes cadastrados, a gente pode exportar isso já, por exemplo, de uma planilha Excel para dentro da nossa plataforma e a gente já começa trabalhando sem a necessidade de fazer cadastro de um a um, tá? Isso também auxilia bastante. Eu não vou me prolongar muito, tá? Vou tentar ser bem claro e intuitivo para que vocês possam entender na prática como é que isso funciona, e vocês vão ver que da mesma maneira em que a gente consegue operar pela plataforma web, a gente consegue também operar pelo aplicativo, tá? Se você ainda não conhece essa nossa plataforma, ou se você quer entender mais como funciona somente para o caso de empréstimo e devolução de itens sem uma precificação, né, sem cobrança, que seria um caso de uma faculdade, uma universidade ou uma escola que empresta, por exemplo, tablets, notebooks para os seus professores ou colaboradores ou até alunos, no link da descrição, aliás, desse vídeo você vai conseguir encontrar o link onde você vai ser direcionado para outra parte onde a gente enfatiza mais essa outra versão, tá? A gente vai focar hoje só na versão onde você consegue fazer locação desses itens cobrando pela diária, fazendo check-in, check-out, né? Você vai ver que tem um financeiro integrado, um contas a pagar e contas a receber, e quando você faz o recebimento, a devolução desses itens, esses valores já são alimentados automaticamente no seu financeiro, tá bom? Então a gente vai começar falando aqui primeiro da plataforma web, tá? Na verdade a gente vai focar só na plataforma web, mas vocês vão ver que no aplicativo a gente tem as mesmas informações e as mesmas possibilidades, tá? Então se eu logar aqui no aplicativo, a gente vai ver que a gente tem um menu, tá? Onde a gente consegue fazer empréstimo, devolução, cadastrar um cliente novo ou um tomador do empréstimo e cadastrar um patrimônio, tá? E as configurações, as informações são sempre as mesmas, né? Você localiza um cliente ali pelo código de barras dele. Se você não tem um cliente cadastrado ou ele não tem um crachá, não tem importância, você pode cadastrar ele na plataforma e a plataforma já vai dar para você a opção de imprimir um crachá para esse cliente, tá? Ou um cartão virtual com um código de barras, onde você faz a leitura através do aplicativo e consegue fazer todo o processo pelo próprio aplicativo. Tá? Da mesma maneira que na devolução você vai ver que quando você gera o empréstimo para o cliente é gerado um código de barra ou um número desse empréstimo e você pode localizar isso através desse código de barra que foi enviado, esse QR Code que foi enviado para o cliente em um e-mail, ou você pode basicamente digitar o número dessa devolução que foi gerada e clicar em consultar, e aí você vai fazer o checkout pelo aplicativo. Mas como a gente vai focar hoje na plataforma web, tá? Vai ficar mais fácil para você entender. Então de um modo geral a gente faz um login aqui, tá? E a gente já cai numa tela aqui onde a gente pode fazer um empréstimo, devolução. Da mesma forma que a gente tem aqui o menu lateral, onde a gente pode cadastrar cliente, forma de pagamento, fornecedor, patrimônio, setores, né? Você pode sedimentar esses patrimônios por setores. Você pode cadastrar clientes com perfis de acesso. Você pode gerar um empréstimo, uma devolução, que é exatamente essa tela, tá?
Você pode verificar empréstimos que estão em andamento, você tem um log de atividades que diz quem fez o que e quando. Você tem um financeiro, onde você tem um contas a pagar e a receber, que é bem bacana. Você tem relatórios aqui, né, de histórico de empréstimos, inventário, que é o que você tem hoje no estoque e o que está emprestado. E você tem um dashboard aqui que é bem bacana, que vai mostrando para você, né, quantidade de clientes cadastrados, setores cadastrados, quantidade de empréstimos ou patrimônios, né, devolvidos e em estoque, total de empréstimos por setores que aconteceram na data de hoje. Você tem também aqui uma timeline de quanto você vem recebendo, de quanto você vem pagando e qual é o seu lucro. Então tudo muito claro e intuitivo, é muito bacana, isso aqui auxilia demais no seu dia a dia, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, e a gente pode ver também que aqui nas configurações a gente consegue importar, por exemplo, se você já tem um sistema e não quer perder tempo cadastrando seus itens, né, do estoque ou os seus clientes. Por exemplo, se eu vier aqui em cadastro de clientes, a gente vai ver que eu não tenho nenhum cliente cadastrado ainda, tá vendo? Então eu não preciso cadastrar um por um. Se eu já tenho um outro sistema que eu consigo importar essas informações para uma planilha Excel, tá? Por exemplo, a gente tem um exemplo aqui, né, onde o cliente tem um número de identificação, um código de barra, se assim o for, um nome, ele tem um e-mail, ele pertence a um setor e ele tem um número de celular. Com essa configuração aqui de planilha, né, você seguindo esse padrão, a gente consegue pegar esses dados e já importar de uma vez por todas aqui na nossa plataforma, tanto patrimônios quanto clientes. Então aqui no cadastro de clientes você viu que eu não tenho ninguém, mas da mesma maneira que se eu tiver uma planilha Excel, eu posso importar essa lista de clientes em apenas um clique e em um segundo. Então eu tenho aquela planilha que eu acabei de mostrar para vocês, clico em importar, todos aqueles caras, todos esses 15 clientes que eu tinha de exemplo aqui, eles foram importados automaticamente. Então se eu vier aqui em cadastro de clientes, antes eu não tinha nada, agora eu tenho todos os meus clientes aqui cadastrados. E o que é bem bacana, se eu clicar aqui em número de identificação e eu pedir para gerar um crachá virtual ou um cartão virtual do cliente, eu consigo imprimir isso aqui e dar para o cliente. Então quando ele vem fazer um empréstimo de itens, eu consigo fazer a leitura desse código de barra pelo aplicativo, né? E já pegar e automatizar o processo. Vocês notem que o cliente já tem um nome, um setor e turma, um número de identificação e um código de barras. Pelo aplicativo é muito fácil, porque eu só clico, aponto para o QR Code, o aplicativo já identifica quem é esse cliente e eu faço o mesmo também para os itens que estão no estoque, né? Se eu quiser cadastrar os patrimônios e gerar um código de barra para esse patrimônio, eu também posso imprimir esse código de barras e colar nesses patrimônios que eu empresto para os meus clientes. Dessa forma, quando eu fizer o empréstimo, eu também só vou apontar ali para o código de barras do patrimônio pelo aplicativo, vou informar a quantidade e essa quantidade vai sair do meu estoque. Então vocês notem que é muito claro e intuitivo e também otimiza, se você ainda não tem isso, né, já ali disponível para os seus itens ou para os seus clientes. Isso é bem bacana, isso otimiza e faz com que também você aumente o processo tecnológico da sua empresa como um todo, tá? Então a gente vindo aqui em empréstimo de devolução, notem como é bem prático. Um cliente chegou, ele quer fazer um empréstimo, eu clico em empréstimo, eu posso localizar o cliente pelo código de barras dele, fazendo a leitura, pelo leitor de código de barras, né? Ou eu posso localizar o cliente pelo nome também. Então se eu digitar um trecho do nome do cliente, o sistema já me sugere alguém, né, que tem, eu cliquei AD ali, então ele trouxe alguém que tinha alguma coisa com AD, ele me sugeriu esse cliente. Só seleciono o cliente, clico em avançar, o cabeçalho desse empréstimo já é preenchido e eu só preciso digitar o código do patrimônio, fazendo a leitura do código de barras por um leitor de código de barras ou digitando, por exemplo, o número desse código de barra. Quando eu dou um Enter, o sistema já diz qual que é a descrição desse item, quanto eu tenho no estoque e me deduz uma quantidade para ser emprestada, né? Por exemplo, se eu quisesse emprestar um gerador de energia, como eu sei que é esse código, digitei o código de barras dele, me diz que tem 5 no estoque e o sistema me deduz uma unidade ou mais, né? Então vamos colocar mais unidades ali. Eu vou digitar aqui de novo. Vamos apagar um aqui, vamos colocar, sei lá, 3, tá? Então, clique em adicionar. Eu adicionei um gerador de energia, 3 unidades, aonde o total por diária dessas 3 unidades vai dar R$ 1.500, porque a diária é de R$500. Se eu estou emprestando 3, por dia esse cliente vai me pagar R$ 1.500. Clico em finalizar. Ao fazer o finalizar, o meu cliente já foi notificado que ele pegou esse item emprestado, foi gerado um QR Code, tá? E se a gente abrir o e-mail do cliente, ele já tem aqui já uma solicitação de empréstimo, onde ele pegou 3 geradores de energia, tá? De 500 kVA, onde a diária de cada um é 500, e por dia ele vai me pagar isso. A gente tem uma observação aqui,
né, dizendo que ele vai estar se responsabilizando por esses itens listados acima, e quando ele vier fazer o checkout, que é quando ele devolve isso, a plataforma vai verificar quantos dias ele ficou, vai multiplicar pela quantidade, pelo valor da diária e vai cobrar dele esse valor, tá? E quando eu clico em voltar aqui, vocês notem que se eu vim aqui em empréstimos realizados, foi gerado um número de empréstimo. Através desse número de empréstimo ou do QR Code gerado no e-mail, eu consigo localizar esse empréstimo e fazer o checkout, que é quando ele devolve, tá? E aí ele é cobrado, feito o pagamento, esse valor é injetado automaticamente no meu contas a receber. Então nota como é muito claro e intuitivo, tá? Se eu vier aqui em empréstimo e devolução, falar que é uma devolução, digitar o número do empréstimo, clicar em avançar, eu já tenho aqui o item, quem foi o item, o cliente que pegou isso, né? E eu já tenho aqui o valor a ser pago, informa a forma de pagamento. Além dessas formas de pagamento, a gente pode cadastrar outras formas de pagamento que também vão estar disponíveis aqui. E eu basicamente digo, ele pagou em dinheiro, ok, baixar tudo. Automaticamente é feito o checkout e enviado uma cópia também para o e-mail do cliente, tá? Dessa forma, o cliente recebeu mais um e-mail, que é uma confirmação de devolução de patrimônio, tá? Com uma quantidade aqui de 3, totalizando aqui R$ 1.500 em dinheiro. E se a gente vier aqui na plataforma web, no financeiro, contas a receber, a gente vai notar que automaticamente esses R$ 1.500 já entrou aqui já e faz parte, tá, do meu fluxo de entradas e saídas aqui bancário, tá? No fluxo aqui do meu financeiro. Se eu vier aqui no meu dashboard, a gente vai ver também que esses R$ 1.500 já constam aqui já, que já entraram, né? Eu também tive uma despesa aqui desse mês de R$ 500 e o meu lucro até agora desse mês é de R$ 1.000, porque entrou 1.500, já gastei 500 e eu tenho R$ 1.000. Então, de um modo geral, notem como tudo é muito automatizado, tá? A gente tem aqui o inventário, estoque, que são todos os itens que a gente tem no estoque, tá? Aqui está me dizendo a quantidade, quanto que eu tenho emprestado, quanto ainda resta de cada um desses itens, se eu tenho itens emprestados, e eu também posso fazer a cobrança desses itens, tá? Eu vou fazer novamente um empréstimo aqui bem rápido, só para vocês entenderem como é que funciona aquilo. Vamos usar aquele mesmo cliente, tá? E vamos adicionar o mesmo patrimônio. Só que agora eu vou dizer que eu peguei um emprestado, tá? Finalizar. Finalizei. Se eu voltar aqui em relatório, inventário, estoque, vocês vão ver que esse mesmo item aqui, esse gerador que eu tinha 5, está me dizendo que eu tenho 4 no estoque, emprestei 1 e tenho 5. Se eu quiser cobrar a Helena, que é esse cliente aqui de exemplo, eu posso cobrar ele via WhatsApp. Eu tenho o WhatsApp configurado na minha máquina. Notem que o WhatsApp Web já cria uma mensagem automática e eu posso iniciar uma conversa enviando isso aqui já para o cliente. Olá, Helena, né? Gostaríamos de informar que o patrimônio gerado, o patrimônio gerador de energia de 500 kVA está sob sua responsabilidade, né? E precisa ser devolvido. Sabendo dizer quando poderá devolvê-lo? E dessa forma isso já vai automaticamente, eu consigo cobrar o cliente. Da mesma forma que eu posso apenas clicar aqui e já enviar um e-mail cobrando o cliente também deste item, tá? O e-mail foi enviado com sucesso. Notem que aqui já chegou o e-mail instantaneamente. Solicitação de entrega de patrimônio, e ali o cliente é notificado, né? Gostaríamos de informar que o patrimônio descrito abaixo estão sob sua responsabilidade e precisam ser devolvidos, né? Sabendo dizer quando poderá devolvê-los? E aqui a gente tem a descrição e a quantidade. Então note que é tudo muito automatizado, tá? Tudo muito mastigado, né? Quando a gente fez a solicitação de empréstimo novamente aqui, né? A gente vê que foi gerado um e-mail para o cliente e de uma forma geral é tudo muito automático. Eu tenho o número do empréstimo, posso voltar aqui novamente e fazer a devolução informando o número do empréstimo. E eu posso fazer um checkout também individual, tá? Que é informando apenas individualmente, né? Quando o cliente traz item por item, não todos de uma vez. Eu posso fazer uma baixa individual também, tá? Dizendo agora que dessa vez foi um cartão de débito, foi efetivada com sucesso. Se eu vier aqui em contas a receber, vai ter mais R$ 500 aqui que entrou no débito e totalizando hoje R$ 2.000 no meu caixa, tá? Basicamente isso, é tudo muito claro e intuitivo. Se você tem alguma dúvida, entre em contato conosco, que a gente pode mostrar na prática como tudo funciona, tá? A gente pode também criar uma identidade visual. Você nota que nos e-mails recebidos aqui automaticamente vem a logomarca da nossa plataforma e o nome da nossa empresa, tá? Mas nas configurações, quando a gente configura a sua plataforma com o seu nome e identidade visual, a gente pode também colocar a sua logomarca aqui e dessa forma a sua logomarca aparecerá no aplicativo e na plataforma web. Então é muito bacana também nesse sentido, tá? Bom, espero que fique claro, né? Essa nossa explicação foi bem rápida, bem clara e intuitiva. Tendo alguma dúvida, é só entrar em contato conosco através de um dos nossos canais,
que a gente vai deixar também disponível aqui no descritivo. Se você quiser saber mais também sobre a nossa plataforma, é só acessar o nosso site, tá? Que seria logativo.com.br, onde explica também aqui como tudo funciona, tá? A gente continua à disposição e mais uma vez agradecemos e até uma próxima. Valeu!